Compõe a mesa de honra o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso. O excelentíssimo senhor vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e corregedor-geral da Justiça Federal, ministro Og Fernandes. O excelentíssimo senhor procurador-chefe da Procuradoria Regional da República da Primeira Região, procurador regional da República, José Robalinho. O excelentíssimo senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti. Neste momento, a entrada do pavilhão nacional. Solicitamos que todos fiquem em posição de respeito. Anunciamos a execução do hino nacional pela Banda de Música do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. Neste momento, a saída do pavilhão nacional e, em seguida, a saída da banda de música. Aos militares da Marinha do Brasil, registramos os agradecimentos do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Anunciamos o excelentíssimo senhor presidente em exercício do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador federal Marcos Augusto de Souza, vice-presidente desta Corte.
Declaro aberta esta sessão solene em que será outorgado o colar do Mérito Judiciário ministro Nelson Hungria aos excelentíssimos senhores desembargadores federais Flávio Jaime de Moraes Jardim e Eduardo Felipe Alves Martins, empossados como membro desta Corte no dia 19 de março do corrente ano, no gabinete da Presidência. Conforme a resolução da Presidência número 23, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, o magistrado investido no cargo de desembargador federal deste tribunal receberá a referida condecoração. Designo os excelentíssimos senhores desembargadores federais Carlos Eduardo Moreira Alves e Alexandre Laranjeiras para conduzirem o desembargador federal Flávio Jaime de Moraes Jardim até a tribuna. Solicito ao senhor diretor-geral da Secretaria, Carlos Frederico Maia Bezerra, que proceda à leitura do termo de posse assinado no dia 19 de março do corrente ano. Termo de posse do Dr. Flávio Jaime de Moraes Jardim, no cargo de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no dia 19 do mês de março do ano de 2024, nesta cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, no gabinete da presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, perante o excelentíssimo senhor desembargador federal José Amilcar Machado, presidente, tomou posse o doutor Flávio Jaime de Moraes Jardim, no cargo de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, criado pela Lei 14.253 de 2001, em vaga destinada a advogado. Nomeado por decreto do excelentíssimo senhor presidente da República, datado de 7 de março de 2024, publicado no Diário Oficial da União do dia seguinte, tendo prometido desempenhar leal e honradamente as funções do cargo e respeitar a Constituição e as leis do país. Prestado assim o compromisso legal, foi lavrado o presente termo, que foi assinado pelo excelentíssimo senhor desembargador federal presidente e pelo empossado. Faço, neste momento, a entrega do colar do Mérito Judiciário ministro Nelson Hungria ao excelentíssimo senhor desembargador federal Flávio Jaime de Moraes Jardim. Solicito aos senhores desembargadores federais Carlos Eduardo Moreira Alves e Alexandre Laranjeiras que acompanhem o excelentíssimo desembargador federal Flávio Jaime de Moraes Jardim até o lugar que, segundo a ordem de antiguidade, lhe está destinada no Tribunal Pleno.
receber os processos, viu, ministro? Pois é, também peço a ministra. Exatamente. Por isso que a alegria já diminuiu. Carlos Israel. Mas melhorou. Gostava de dizer, não nos deixeis cair em tentação. Solicito ao mestre de cerimônia que proceda à leitura do currículo do excelentíssimo senhor desembargador federal Flávio Jaime de Moraes Jardim. Flávio Jardim é graduado em Direito pelo CEUB, mestre em Direito Americano pela Boston University e é em Direito Constitucional pelo IDP e doutor em Direito pela Fordham University. Antes de ingressar no tribunal, foi procurador do Distrito Federal, assessor de ministro no STF e advogado privado. Neste momento, designo os excelentíssimos senhores desembargadores federais Carlos Eduardo Moreira Alves e Flávio Jaime Moraes Jardim para conduzir o desembargador federal Eduardo Felipe Alves Martins até a tribuna. Não, mas ele... O mestre de cerimônia já facilitou o meu trabalho, né? Então... eu vi. O Lula uma vez me falou que presidia cumprir ordens do cerimonial. Simplificou, né? Quando não é um sistema informatizado, é o cerimonial. É isso. Não é o computador, é o cerimonial. Alguém tem sempre alguém mandando. Solicito ao senhor diretor-geral da Secretaria, Carlos Frederico Maia Bezerra, que proceda à leitura do termo de posse assinado no dia 19 de março do corrente ano. Termo de posse do doutor Eduardo Felipe Alves Martins, no cargo de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no dia 19 do mês de março do ano de 2024, nesta cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, no gabinete da presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, perante o excelentíssimo senhor desembargador federal José Amilcar Machado, presidente, tomou posse o doutor Eduardo Felipe Alves Martins, no cargo de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, criado pela Lei 14.253 de 2021, em vaga destinada a advogado, nomeado por decreto do excelentíssimo senhor presidente da República, datado de 7 de março de 2024, publicado no Diário Oficial da União do dia seguinte, tendo prometido desempenhar leal e honradamente as funções do cargo e respeitar a Constituição e as leis do país. Prestado assim um compromisso legal, foi lavrado o presente termo, que foi assinado pelo excelentíssimo senhor desembargador federal presidente e pelo empossado. Faço, neste momento, a entrega do colar do Mérito Judiciário ministro Nelson Hungria ao excelentíssimo senhor desembargador federal Eduardo Felipe Alves Martins.
Solicito aos senhores desembargadores federais Carlos Eduardo Moreira Alves e Flávio Jaime de Moraes Jardim, que acompanhem o excelentíssimo senhor desembargador federal Eduardo Felipe Alves Martins até o lugar que, segundo a ordem de antiguidade, lhe está destinado no Tribunal Pleno. Ah, claro. Se emocionou. É. Solicito ao mestre de cerimônia que proceda a leitura do currículo do excelentíssimo senhor desembargador federal Eduardo Felipe Alves Martins. Eduardo Martins é alagoano, casado com Luísa Martins, pai de Maria Eduarda, Maria Rita e Humberto Martins Neto, formado pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió, pós-graduado em Direito Tributário e Finanças Públicas pelo Instituto de Direito Público, IDP, mestrando em Gestão Pública pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Em Portugal, atuou como advogado privado durante 17 anos, concentrando-se nas áreas do direito administrativo, tributário e civil. No Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, integrou a Comissão Especial de Direito Administrativo e foi secretário adjunto da Comissão Surdo-Nacional de Acesso à Justiça. Em nome da presidência do TRF1, registramos e saudamos todos em nome das autoridades componentes da mesa de honra e dos familiares dos excelentíssimos senhores desembargadores federais Flávio Jardim e Eduardo Martins. Para o encerramento desta sessão solene, com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente em exercício do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador federal Marcos Augusto de Souza, vice-presidente desta Corte. Por disposição regimental, as posses no TRF da Primeira Região, não há discurso. Aqui apenas farei um breve cumprimento aos dois ilustres colegas que já tomaram posse, já iniciaram na função jurisdicional, mas que solenemente são recebidos e diante de presenças tão ilustres nessa tarde de hoje. Eu quero aqui cumprimentar a família do doutor Flávio Jardim, desembargador federal Flávio Jardim, doutora Carla Jardim, os filhos Patrick e Eric, e do desembargador federal Eduardo Martins, também a doutora Luísa Martins, esposa, e os filhos Maria Eduarda, Maria Rita e Humberto Martins Neto. E, em nome do tribunal, pedir a compreensão e as escusas antecipadas pelo tempo que o trabalho nesse tribunal irá retirar do convívio familiar, coisa que, a esta altura, todos estão bastante conscientes, né? E o apoio que será dado aos dois ilustres colegas que, no ambiente familiar,
terão as suas energias recarregadas para dar cabo da função tão elevada e tão importante que temos a cargo da Justiça Federal e deste TRF. Então, eu declaro encerrada esta sessão solene, agradecendo a presença das dignas autoridades, convidados e familiares dos excelentíssimos senhores desembargadores federais, Flávio Jaime de Moraes Jardim e Eduardo Felipe Alves Martins. Muito obrigado a todos.